Por falar em demissão, tem novidade importante sobre o futuro de Jorge Sampaoli. No Flamengo, a notícia diz respeito a Davi Luiz. Ele vai mesmo rescindir seu contrato de forma amigável em dezembro. Bora te contar também a respeito de Flamengo e Palmeiras, de olho em Bernard, ex-atacante do Atlético Mineiro. Bruno Mendes na mira do Flamengo. Tem as últimas do mercado, bastidores, o Grêmio interessado na contratação de Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Por que esses boatos de que Dorival Júnior pode pintar no Flamengo? Existe algum fundamento? Por falar no Flamengo, quero te atualizar sobre um número impressionante. Rubro-Negro já faturou perto de 300 milhões de reais somente com venda de atletas nessa temporada. Falo também sobre bastidores, finanças e muito mais. Tem muita coisa legal nesse vídeo, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Torcedores rubro-negros se preparam para protestar na frente da festa de aniversário do Gabigol, que está marcada para a noite de terça-feira. Você sabe que o Gabigol criou uma festa chamada O Poderoso Gabi. Tá dando o que falar. Alguns jogadores preocupados com ameaças de torcedores nem devem comparecer ao evento. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli, o técnico argentino muito pressionado em meio à crise rubro-negra. E a informação que eu queria dividir para vocês é de que a chance dele permanecer no Fla para 2024 é muito pequena. Tenho cravado para vocês que a permanência do Sampaoli passa por um desejo do presidente Rodolfo Landim. Foi o Landim quem contratou o Sampaoli. E é o presidente quem está descartando a admissão do treinador, mesmo diante da fase ruim. Com direito à eliminação da Libertadores da América, só a quarta colocação no Campeonato Brasileiro com 15 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo. O próximo jogo do Flamengo, absolutamente decisivo no Campeonato Brasileiro. O Fla visita o Botafogo no próximo sábado no Newton Santos e, em caso de derrota, vai dar adeus de vez ao Campeonato Brasileiro. Últimos 6 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nenhum eventual título da Copa do Brasil contra o São Paulo deve garantir a permanência do argentino. E você, quem contrataria para a próxima temporada? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber sua opinião. Para falar agora sobre o Flamengo em crise, rubro-negro mais uma vez não venceu um adversário com time reserva 0-0 nesse sábado contra o Internacional. O Inter muito focado na partida da próxima terça-feira contra o Bolívar, jogo da Libertadores da América, fase de quartas de final. O Inter poupou vários titulares e ainda assim conseguiu arrancar um ponto do Flamengo, que fez uma atuação horrorosa, de pouca criatividade, chances raras de gol e com 2 lesões importantes. Ainda no primeiro tempo, Arrascaeta e Luiz Araújo deixaram o gramado sentindo lesões musculares. Podem inclusive virar dúvidas para o confronto contra o São Paulo, válido pela final da Copa do Brasil, jogos marcados para 17 e 24 de setembro. Ao longo do domingo, o Flamengo deve divulgar uma atualização a respeito da condição dos jogadores. Flamengo que criou muito pouco, Flamengo que não agrediu, Flamengo que não incomodou e viu seu torcedor ficar bem bravo no final da partida. Gritos de time sem vergonha foram ouvidos diante de 58.982 torcedores, esse é o público total, para uma renda de 4.800.000 reais. Segundo empate do Flamengo contra times reservas, já havia acontecido o mesmo contra o São Paulo alguns dias atrás, com o detalhe de que o São Paulo saiu na frente 1-0, teve a chance de fazer o 2-0 e o gol de empate do Fla surge num pênalti discutível marcado a favor do rubro-negro nos minutos finais. Everton Ribeiro comentou o protesto do torcedor dizendo o seguinte, abre aspas, os torcedores têm o direito de vaiar, está no direito deles. Vieram, nos prestigiaram e não correspondemos. Nós estamos devendo, poderíamos criar mais e não fizemos. A proposta do Inter venceu a nós. A questão dentro do Fla é, vale a pena manter o Jorge Sampaoli até os confrontos contra o São Paulo? Com o Campeonato Brasileiro cada vez mais distante, essa discussão tem ganhado adeptos. Muita gente entendendo que o Luxemburgo, ou melhor, que o Sampaoli precisaria ser mandado embora o mais rápido possível. Falei do Luxo porque daqui a pouco ele também será tema do assunto relacionado ao Corinthians. Mas a diretoria do Flamengo vai manter o Sampaoli pelo menos até os confrontos contra o São Paulo. Reta final de temporada bastante ruim para o Fla, que ainda não venceu títulos em 2023. Bora falar agora sobre o São Paulo. Que história é essa que Dorival Júnior pode trocar o tricolor pelo Fla? Em algum momento o torcedor do São Paulo chegou a ficar meio bronqueado com o Dorival, porque numa entrevista ele se referiu ao Flamengo como um clube com o qual a passagem ainda não foi
completamente resolvida. Você sabe que o Dorival saiu chateado, né? Ele tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, tinha a intenção de continuar, foi a diretoria quem decidiu não mantê-lo para a temporada de 23. Vitor Pereira foi contratado, um fiasco. Agora o Jorge Sampaoli é o técnico, também sob muitas críticas, é alvo de todas as cornetadas do torcedor rubro-negro. E vira e mexe, torcedores do Flamengo se manifestam pedindo o retorno do Dorival. Teve até um episódio curioso nos últimos dias, depois da derrota do São Paulo por 2-1 para a LDU, torcedores do Flamengo fizeram a hashtag Fora Dorival ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Até achei estranho quando vi Fora Dorival, falei, que é isso? São paulinos querem tirar o Dorival? Na verdade foi um movimento capitaneado por torcedores do Flamengo. Os caras querem causar uma crise no São Paulo às vésperas da decisão da Copa do Brasil e também fizeram uma brincadeira, até porque gostariam vários deles de contar com o Dorival de volta ao Flamengo. Posso assegurar para vocês que essa chance inexiste. Dorival tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024 e pretende cumprir esse contrato até o fim. Em relação ao São Paulo, o trabalho é super bem avaliado, os dirigentes do Tricolor adoram o Dorival e entendem que o custo dele de R$1.200.000 por mês é muito bem pago. Só uma curiosidade, nos tempos de Fla, o Dorival ganhava menos. O salário no rubro-negro era de 800 mil mensais contra 1.200.000 por agora. Só para arrematar, Dorival e Flamengo, que vão se enfrentar na Copa do Brasil, recentemente jogaram no Maracanã e mesmo com o time reserva, o São Paulo empatou em 1-1 e por pouco não venceu. Fla só foi conseguir o gol do empate no finalzinho com um pênalti para lá de discutível. Bora falar agora sobre o Flamengo, que decidiu retomar as negociações para a construção do seu estádio. Informação trazida nesse sábado pelo UOL, que dá conta de que a diretoria do Flamengo designou uma pessoa específica para cuidar das tratativas com a Caixa Econômica. A ideia do Flamengo é comprar um terreno no gasômetro, na região central. O Flamengo escolheu esse local para a construção do seu estádio, que tem o objetivo de comportar até 100 mil pessoas. Tem algumas coisas que ainda precisam ser resolvidas, como por exemplo o custo. Quanto é que o Flamengo está disposto a investir na compra do terreno e também na construção do estádio? Se o Fla insistir nesse estádio para 100 mil pessoas, dá para imaginar o estádio mais caro do futebol brasileiro em todos os tempos. Esse assunto que havia tido alguma celeridade na temporada passada acabou esfriando por conta da mudança no governo, a saída de Jair Bolsonaro e a chegada do Lula, e também por conta da troca de pessoas importantes na Caixa Econômica Federal. Essas pessoas, as novas que estão cuidando do banco, já foram designadas e o Flamengo pretende resolver nos próximos dias em relação à compra do terreno para avançar nessa negociação. Importante contar também que o Fla não descarta se tornar uma sociedade anônima do futebol para repassar 20% das suas ações a uma grande empresa brasileira ou internacional, e com a grana desses 20%, o Flamengo entende que seria capaz de construir seu estádio sem precisar tirar dinheiro do futebol. Saideira em relação ao Flamengo, Jorge Sampaoli foi o único vaiado antes de a bola começar a rolar para a partida entre Flamengo e Inter. Naquele anúncio tradicional feito pelo placar eletrônico e pelo locutor do estádio, todos os atletas do Fla foram aplaudidos, com exceção de Jorge Sampaoli. Quando o técnico teve seu nome anunciado, ouviu-se vaias no estádio carioca. Ex-presidente do Flamengo pede saída de Jorge Sampaoli e sugere Mano Menezes e até Felipe Luiz como técnico. Copa do Brasil tem que ser salva. A torcida do Flamengo sobe o tom e xinga presidente e protesta contra o time no Maracanã. O presidente do Flamengo, entre 1995 e 1998, o ex-mandatário Kleber Leite, escreveu em seu blog pessoal uma carta aberta a Rodolfo Landim, o atual responsável pelo clube carioca. Dentre as diversas críticas, o ex-cartola pediu a saída do técnico Jorge Sampaoli e fez duas sugestões para o cargo. O que não pode perder é o momento de dar uma sacudida na tentativa da Copa do Brasil ser salva. Este treinador não tem sintonia fina com os jogadores e muito menos com o torcedor.